cidade. Rural, como já está dizendo o nome, rural é a parte interior. Sempre tem um grande questionamento, certo? De onde que a capoeira veio? Veio dos quilombos, né? Alguns defendem que veio de quilombos palmares. Só que os registros de capoeira, eles sempre correm no caminho contrário. Sempre correm no caminho contrário. Eles sempre correm para as áreas urbanas, né? E principalmente nas cidades portuárias. A cidade que tem um grande movimento portuário, que é Recife, Rio de Janeiro, o Grão-Pará, né? O Grão-Pará, região de Maranhão, o Grão-Pará e Salvador. Só que existe outro porém, que também não vi ainda ser colocado em questão. Se você for ver o estado de Pernambuco no período colonial e início, né? Período colonial, o estado de Pernambuco ele é bem mais amplo do que é hoje, certo? Bem mais amplo, certo? O estado de Pernambuco, ele sempre era tanto nas margens aqui no litoral, como pelo interior. Grande parte onde hoje é Bahia, Piauí, Bahia, Piauí, e uma pequena parte onde é ali em Minas Gerais, pertencia ao território pernambucano. Então Pernambuco não é à toa que seria a maior capitania. Não era maior, né? Não era maior, mas era uma das maiores, que era muito ampla, muito, certo? Pelo seu interior, atingiu uma grande expansão. Então devido a isso aí, também isso aí pode justificar no mesmo período existe capoeira tanto em Recife como no Rio, porque ficava fácil você ir para o interior, você tinha um trânsito livre para estar em Pernambuco, transitando nesses estados. E outra parte também é a migração, né? Porque o escravo ele tem uma grande corrente migratória, certo? Porque o escravo canoeiro em Recife, que transitava ali no Rio Capivari, fazia o trânsito, né? Como é que se fala? Hidroviário em Recife, ele tinha acesso a todo tipo de pessoas, né? Ele tanto fazia para levar uma pessoa da alta sociedade em sua canoa, como fazia ele levar um escravo de ganho, certo? Um escravo de ganho, que o escravo na zona rural, ele estava um pouco mais preso, porque tinha aquele vigia ali, como seria o feitor, para estar sempre de olho nele, certo? Comandando ele. Já o escravo de ganho, o escravo urbano, o escravo de aluguel, não tinha como você estar 24 horas monitorando. Jó é meu escravo. Então eu poderia muito bem pegar Jó é um escravo carpinteiro. Então eu vou alugar Jó 6 meses, certo? 6 meses é o professor. Certo? Então Jó ia sair aqui de Vitória para Recife, trabalhar durante 6 meses com o professor do Recife. Então eu não estava monitorando o Jó. Então tinha 2 acordos. Um primeiro, ele ia estar responsável por Jó e ia me pagar, certo? E o segundo acordo, Jó ia trabalhar livremente na rua, na cidade urbana, carregando frete, vendendo o que fosse. Ele me pagar uma quantia por semana ou por mês. Então todo mês, toda semana, Jó ia me pagar X, certo? Ia me pagar X. Era uma forma muito comum nesse Brasil escravocrata, muito comum, o escravo de ganho, certo? Então o escravo é como se você tivesse hoje um carro, uma moto. Todo mundo hoje quer ter um veículo, uma moto, um carro que for. Todo mundo hoje quer ter. Quem não tem, quer ter. E quem tem, quer ter o melhor. Então a mesma coisa é o escravo. O escravo, como dizia Paulo Gilberto Freire, era a mão e os pés do seu engenho. Até o cara sair daqui para aquela casa, o cara não ia a pé. Estava numa rede, um escravo lá, atrás para frente, levando o cara deitado, cruzado. Então, era a mão e os pés, toda a mão de obra era feita por ele. Então, todo mundo que tivesse poder aquisitivo, ele queria um escravo, queria ter escravo e tinha escravo. Coisa valiosíssima. Então, o mito também de que o escravo era diretamente castigado, não é bem assim. Porque se eu tenho um carro, eu vou querer estar arranhando meu carro, danificando meu carro? Não, não. Agora, quando
quando ele cometia alguns erros, algumas falhas não permitidas, algum ato proibido, ele era penalizado de uma forma severa, que é para servir de exemplo. Aonde é que a capoeira entra nisso? Onde é que a capoeira entra nisso aí? Aí, a partir desses momentos, desses castigos, dessa repressão, vai surgir a capoeiragem, né? Que não é capoeira, é capoeiragem, certo? Vai surgir nesse período, nesse percurso de repressão. Então a capoeira vai começar, de uma certa forma, se expandindo aos manifesto, né? Um manifesto de repressão. Só que não é que uma pessoa que manifesto da capoeira, a resistência, era lutar brigando. Não era. A própria prática da capoeiragem era um movimento de resistência, porque é proibido. Então o próprio ato de eu fazer a capoeira, eu estava quebrando com aquela imposição, né, das autoridades, certo? Eu não estava sendo submisso. Então o negro ele sempre criou estratégia para não ser submisso totalmente ao branco. Então sempre teve a sua desvio, né? Sempre teve desvio, certo? Aí quando a gente parte para o campo científico para falar sobre a origem, os primeiros vestígios de capoeiragem, aí fica difícil falar capoeira urbana, porque na zona urbana não tinha como fazer um registro, certo? Não tinha polícia na zona urbana. É o seu coronel. O coronel não registrava nada, não ia lá fazer um boletim policial. O coronel estava lá, o feitor castigava ali, fazia, acontecia. Estava ali mesmo, porque ele era autoridade, ele era o delegado, ele era prefeito, ele era tudo ali, certo? Ele casava, descasava, fazia, acontecia, certo? Então, na zona rural não vai ter esse registro. Na zona urbana, sim, que na zona urbana vai ter os registros policiais. Aí a capoeira vai surgir na zona urbana com mais frequência nos registros devido a isso, certo? Porque o professor Bino pegou uma confusão aqui, lavar os dois aqui, aí usou navalha, por exemplo. Eu não me declarei capoeira, certo? O capoeira não se declarava capoeira, porque o capoeira é um tipo social, né? As pessoas que chamavam ele capoeira é um modo de marginalizar. Ser capoeira é um maloqueiro, um arruaceiro, como chamava na época. Capoeira é um arruaceiro, capoeira é brabo, todo esse capataz, tudo isso aí vem dessa capoeiragem, dessa capoeiragem. Então, eu e Bia aqui travemos uma luta, certo? Aí os dois vai preso, como é que vai distinguir que é capoeira e que não é? Pega as características. Essa briga, o que aconteceu essa briga? Não, o professor Billy deu uma cabeçada no professor Armando, certo? E daí? Não, aí o professor Armando fez uso da navalha, ou da faca de ponta, certo? Ou da bengala. Então, são esses artefatos que é usado tipicamente por essas pessoas capoeiristas, que deixa crer que ele é capoeira, certo? Porque ele não diz, não sou capoeira, não existe, certo? Mais para frente, a gente vai encontrar, como eu estava falando com o professor, uma proibição, uma lei em Recife, em 1835, que proíbe a prática da capoeira em Recife. Ora, se você cria uma lei num estado fortíssimo como é Recife, né, uma província fortíssima na época do Império Brasileiro, né, já na regência, pós Dom Pedro I. Se você cria uma lei para proibir a capoeira em Recife, isso deixa claro que em 1835 a capoeira já era uma prática comum, né? Era tão comum que já estava incomodando as autoridades, não é isso? Era. Porque você não ia criar uma lei para proibir algo que não existe, certo? Não existe. É como agora, um lado que é algumas atos sociais, né? Alguns partidos políticos agora falam em apoiar alguns atos sociais, outros é contra, tem muito isso forte nessa política agora vigente. Porque E vira uma briga, né? É um momento de uma briga, uma divergência. Então a capoeira também era assim. Né? Ela não era crime, era proibida, certo? Ela não está prevista em Código Penal.
Só muito depois. Então, novamente, a gente vai ver a capoeira onde? Na zona urbana, né, na cidade do Recife.